carta publicada pela Congregação para o Culto Divino orienta sobre a qualidade do pão e do vinho usados na Eucaristia e como deve ser a comunhão dos celíacos, que são pessoas intolerantes ao glúten. O Vaticano está atento aos efeitos colaterais das novas tecnologias. Embora geralmente o pão e o vinho utilizados para a missa sejam comprados em conventos ou lojas especializadas, a proliferação de compras pela internet tem facilitado a falta do controle de qualidade dessas substâncias. Pode haver dúvidas quanto à medida em que estas hóstias são feitas e que são feitas com material válido ou não. Pode existir a dúvida. Não se pode usar hóstias feitas com arroz ou outros cereais. Elas devem conter somente trigo, que era o que Jesus usava. O mesmo vale para o vinho. Por esse motivo, a Congregação para o Culto Divino enviou uma carta aos bispos pedindo para que se atentem aos produtores de hóstias e vinho. Sugerem que se emita um certificado como garantia de que as orientações da Igreja foram respeitadas durante a produção. O pão, que tem que ser. O pão tem que ser ázimo, feito a partir do grão de trigo, e o vinho deve ser do fruto da videira e fermentado. Por que estes elementos? Porque são os mesmos que Jesus usou. A Igreja não pode reinventá-los. Por esse motivo, hóstias completamente livres de glúten não podem ser consagradas. No entanto, hóstias com menor quantidade de glúten, atendendo aos requisitos da Igreja, podem ser servidas na missa. Dessa forma, a grande maioria das pessoas celíacas pode receber a comunhão sem serem prejudicadas. Porém, caso uma pessoa seja 100% intolerante, a orientação é que comungue somente com o vinho. O bispo de uma diocese do Sudão do Sul fala sobre a trágica situação em que o país vive. Ele reforça o pedido de ajuda à comunidade internacional. Embora o Papa Francisco tenha anunciado durante a sua visita a uma paróquia anglicana em Roma que viajaria ao Sudão do Sul, os altos riscos relacionados à segurança o impedirão de cumprir esse compromisso. Estima-se que 2,5 milhões de pessoas estejam deslocadas e dezenas de milhares tenham sido mortas como consequência de uma guerra civil envolvendo crimes que chegam perto de ser considerado um genocídio. No entanto, não é somente o fogo cruzado que tem tirado vidas. A seca e a fome têm contribuído com a situação de miséria vivida no Sudão do Sul. É preciso uma grande resposta para aliviar a situação. As pessoas estão morrendo. Somos humanos, todos nós. Os que estão morrendo são seres humanos. Nós precisamos de ajuda humanitária. Ercolano Lodu é o bispo da diocese sudanesa de Yei, na fronteira com Uganda e a República Democrática do Congo. Ele descreve a situação de um país que está à beira do abismo. Por causa da guerra, há sofrimento e fome. É uma situação que causa muito medo. As pessoas estão desesperadas. Por isso, elas estão fugindo do Sudão do Sul para países vizinhos como Uganda, Congo, mas também para o Sudão, do qual o Sudão do Sul se separou. A independência desejada aconteceu em 2011 e abriu um novo horizonte para uma população até então unida por um mesmo objetivo. Com a separação do Sudão, esperava-se que a tão sonhada paz fosse alcançada, depois da Guerra Civil que durou de 1985 a 2005. O bispo lamenta que a comunidade internacional, que acolheu com entusiasmo esse processo, agora tenha esquecido de seu país. Precisamos da mediação e da ajuda da comunidade internacional. Não significa que não podemos resolver esse problema. A solução deve vir de nós mesmos, mas precisamos da ajuda para encontrar a solução. Desse ponto de vista, posso afirmar que sim, nós nos sentimos abandonados. Não acho certo que a comunidade internacional, que participou da independência com entusiasmo, esteja cansada de ajudar o Sudão do Sul e que agora o esteja abandonando à sua própria sorte. Cerca de 120 mil pessoas correm o risco de morrer de fome em um país onde, em pleno século XXI,
pais se privam de comida para alimentar seus filhos e onde muitas pessoas estão isoladas, o que dificulta a chegada de ajuda humanitária. Outras crises internacionais desviaram a atenção e os fundos de organizações humanitárias, contribuindo para que o Sudão do Sul corra o risco de desaparecer do mapa. O bispo Lodu pede ajuda para que essas pessoas não morram de fome e, ao contrário, tenham uma oportunidade de voltar a desfrutar da esperança que nasceu junto à independência do país há apenas 6 anos. A Itália sediou uma reunião com ministros de vários países. Eles discutiram liberdade religiosa, principalmente no Oriente Médio. O governo italiano, várias embaixadas e especialistas de todo o mundo se reuniram em Roma para analisar os ataques repetidos contra a liberdade religiosa em todo o mundo e criar uma estratégia para combatê-los. Eles afirmam que, mais do que nunca, a liberdade religiosa está sendo ameaçada e que é necessário agir. Não devemos ter medo de denunciar muitos e muitos atos de perseguição contra os cristãos, como a violência e a discriminação que ocorrem em algumas partes do mundo, e não há precedentes na história, exceto no início do cristianismo. O secretário das Relações Exteriores do Vaticano, Monsenhor Paul Gallagher, concordou com este diagnóstico. Ele também disse que a discriminação contra os cristãos não ocorre por causa de grupos radicais como o Estado Islâmico, mas é um fenômeno que tem acontecido há anos. Sejamos honestos, o pluralismo religioso que existe no Oriente Médio nem sempre foi perfeito. Ele teve seus altos e baixos. Mesmo antes que a barbaridade do chamado Estado Islâmico surgisse no cenário mundial, cristãos e outros grupos étnicos e numericamente pequenos sentiam que eram cidadãos de segunda classe. O enviado da União Europeia para a Liberdade Religiosa explicou que, no futuro, a melhor ferramenta para combater essa violência é a educação. Ele afirmou que o mundo não está experimentando uma guerra de religiões, mas uma guerra de ignorância. A situação no mundo é muito crítica porque a liberdade de religião e crença está sob severas restrições ou opressão, ou é mesmo inexistente em seu sentido amplo em muitas regiões do mundo. Precisamos aprofundar, por exemplo, através da educação, porque todas essas questões, incluindo o extremismo, a violência e o fanatismo, têm algumas raízes e alguns aliados. Os aliados do mal são ignorância, indiferença e medo. Ignorance, indifference and fear. Os especialistas concordam que as tendências são negativas. A liberdade religiosa no mundo, para os crentes de todas as denominações, está diminuindo e sendo ameaçada pela intolerância, discriminação, perseguição e o genocídio. A seguir, a arte japonesa que encanta os italianos. É no próximo bloco.